Homem ou animal? Antes de começar minha história, eu gostaria de dizer algo. A casa em que eu moro é muito velha e tem 2 andares. Meus pais e a minha irmã Bianca dormem no primeiro andar e os quartos deles são bem próximos um dos outros. O meu quarto é no segundo andar, no fim de um corredor. Tinha armários e banheiros nos 2 lados do corredor. O meu quarto era bem pequeno, com uma cama no canto e um gaveteiro do lado da porta, mas não tinha nada que fizesse meu quarto algo fora do normal. Na parede oposta à minha cama tinha 3 buracos, com cerca de 1 metro cada, que eu acho que era para guardar as coisas. À noite, os buracos ficavam escuros como breu e me deixavam completamente assustada. As minhas experiências começaram assim que nos mudamos. Eu tinha 7 ou 8 anos. Já estávamos lá há umas 2 semanas e eu já não gostava daquela casa. À noite eu ficava tão assustada com os buracos na parede que eu colocava a cabeça debaixo do cobertor e não tirava a noite inteira, para que eu não precisasse olhar para eles. Eu achava que tinha fantasmas e monstros vivendo nos buracos. Em uma manhã, antes de ir para a escola, eu estava deitado na minha cama. Eu ainda estava deitada, meio sonolenta, e estava com a cabeça e os braços fora das cobertas. Eu estava tão cansada que eu tinha esquecido dos buracos na parede. Eu estava simplesmente deitada quando, de repente, algo tocou os meus braços. Eu abri os olhos, mas não tinha nada, e eu senti de novo. O que quer que fosse, agora estava me arranhando e estava começando a me machucar. Eu me enfiei embaixo das cobertas até o despertador tocar. Após uns 2 meses, no meio da noite, entre 1 e 2 da madrugada, eu estava deitada acordada, com a cabeça debaixo do cobertor como de costume, quando eu achei ter ouvido algo. Um som baixo de um rosnado. Depois de um tempo, eu ouvi novamente. Alguns minutos depois, deitada lá, simplesmente ouvindo, eu finalmente criei coragem para colocar a cabeça para fora e olhar e ver o que era. Eu coloquei a cabeça para fora aos poucos e gritei, pois vi uma sombra. Não sabia se era de um homem ou de um animal. Parecia que estava dando a volta no quarto, na minha direção. Novamente enfiei a cabeça embaixo do cobertor e fiquei lá debaixo a noite toda. Nos mudamos 1 ano depois, o que para mim foi bom. Já faz uns 20 anos e sei que eu nunca vou esquecer o que aconteceu comigo naquela casa. Eu comentei com a minha mãe sobre isso, mas ela falou que nunca viu ou sentiu nada fora do normal enquanto morávamos lá. Eu perguntei por que ela nunca ia me ver quando eu gritava de noite. E ela falou: "Quando você gritou?" Eu não sei como ela não me ouviu. Lá se poderia ouvir tudo em qualquer canto da casa, mesmo em andares diferentes. Bom, obrigada por ter lido minha história. E pode parecer que não foi nada assustador, mas você tinha que estar lá para saber o que eu senti. Esse relato foi enviado pela Daniela, de Florianópolis, Santa Catarina. Batidas. A minha família se muda bastante, aproximadamente 1 vez por ano. Na nossa última mudança, saímos de Santa Catarina, onde passei 14 anos da minha vida, para o Rio de Janeiro. Nos mudamos para uma casa nova que tinha acabado de ser construída. Eu sempre tive experiências com fantasmas em quase todas as casas em que morei. Parece que eu sempre acabo me encontrando com algum. Essa experiência em particular aconteceu depois de 2 anos morando nessa casa nova. Eu tinha 16 anos. Nada de estranho tinha acontecido comigo desde que tínhamos nos mudado, mas pouco tempo antes disso acontecer, eu comecei a escutar vozes pela casa quando não tinha mais ninguém em casa além de mim. Eu lembro do dia em que eu cheguei da escola e decidi descansar um pouco antes de fazer as lições de casa. Enquanto eu estava deitada, eu fiquei olhando o armário que eu tinha deixado aberto. Então, eu ouvi um barulho estranho, como se alguém tivesse batido em uma porta. Na hora, eu pensei que fosse um dos meus irmãos do lado de fora, na garagem, já que o meu quarto ficava do lado, ou que fosse a minha imaginação. Eu simplesmente ignorei e acabei dormindo. No entanto, a batida voltou naquela noite e nas noites seguintes.
Durante esse período, às vezes eu acordava e, para minha surpresa, estava sentada na cama com as pernas cruzadas, como se estivesse meditando. E eu não sou uma pessoa que faz meditação. Com o passar do tempo, as batidas vinham uma noite sim e uma noite não, sem falta. Eu acordei meu pai e falei para ele sobre a batida em uma noite. Ele foi ver o que era, mas não achou nada. Eu achei que podia ser algum bicho na garagem, mas algum tempo depois essa ideia foi descartada. Numa noite a coisa ficou bem séria. As batidas vinham a cada 15 minutos mais ou menos, e eu achei que se eu ficasse acordada mais um pouco, talvez elas iriam embora. Eu fui até o meu computador e fiquei falando no ICQ com uma amiga minha, e acabei falando sobre as batidas. Ela ficou curiosa e falou para eu telefonar para ela, porque ela também queria ouvir. Eu fui até a sala, peguei o telefone sem fio. Quando voltei para o meu quarto, eu comecei a discar o telefone dela. E antes que completasse a ligação, a batida começou a ficar mais forte. Só que dessa vez ela parecia vir de dentro do quarto. Estava vindo da mesa, da porta, da cama, do armário, da janela, da parede, de todos os lados. E ela estava ficando cada vez mais forte e alta. Então eu me joguei no chão e me enrolei no pé da minha cama, morrendo de medo, esperando que as batidas parassem. Então eu tive uma sensação estranha e uma vontade descontrolada de sair correndo do meu quarto. E foi exatamente isso que eu fiz. Levantei, corri para fora e entrei no cômodo mais próximo, o banheiro. Assim que eu entrei no banheiro, fechei a porta. E antes que eu pudesse pensar no que fazer, alguma coisa literalmente se jogou contra a porta. O meu único reflexo foi me escorar contra a porta para impedir que ela abrisse. Depois disso, eu não consegui ouvir mais nada lá fora. A casa ficou em um silêncio total. Mas mesmo assim, eu não saía do banheiro e acabei dormindo por lá mesmo. Na manhã seguinte, eu contei para minha família o que aconteceu e eu jurei que não iria mais dormir no meu quarto. Acabei trocando de quarto com meu irmão no mesmo dia, e ele nunca reclamou de nada. E eu também nunca mais ouvi ou presenciei mais alguma coisa aqui em casa depois daquela noite. Eu já estou acostumada com as coisas sobrenaturais acontecerem comigo, mas o que aconteceu naquela vez me assustou a um ponto que agora eu tenho medo de ficar em casa sozinha e ouvir aquela batida de novo. E o que era a coisa que me seguiu? Eu não sei se eu quero realmente saber. Esse relato foi enviado pela Joyce de Petrópolis, Rio de Janeiro. Estranho visitante. A minha história começa quando eu tinha 8 anos. Meus pais tinham acabado de se separar e, de acordo com a minha idade, eu estava tendo uma grande dificuldade lidando com isso. Eu estou contando isso porque eu acredito que tem a ver com a minha história. Uma certa noite fui dormir com a minha cachorrinha Nina. Nina sempre dormia comigo no pé da minha cama e me protegia das coisas que as crianças costumam ter medo à noite. Bem, nessa noite eu acordei com a Nina latindo para algo. Quando eu olhei para ver para o que ela estava latindo, vi uma figura ao pé da minha cama. Tinha quase 2 metros de altura e usava um roupão preto parecido com o roupão dos monges e estava com um capuz cobrindo o rosto. Ficou apenas parado ali, me olhando. Nina fez tudo o que pôde para assustar aquilo, mas ele não se moveu. Eu cobri a minha cabeça com o travesseiro na esperança que aquilo fosse embora. Quando olhei de novo, não estava mais lá. Eu não consigo nem descrever como eu fiquei assustada. Eu tentei gritar, mas não saiu nada. De repente, a figura estendeu a mão para Nina como que para demonstrar que era amigo. Nina pulou da cama e foi até aquilo. Aí ele levantou a mão e Nina voltou para a cama, deitou e parou de latir. Isso me assustou ainda mais. Aquilo ficou parado, me olhando até que o sol começou a nascer. E aí começou a desaparecer e sumiu em pleno ar. Minha mãe veio até meu quarto cerca de 20 minutos depois para me acordar para a escola. E me encontrou chorando sem parar. Após 40 minutos, ela conseguiu me acalmar o suficiente para eu me arrumar para ir à escola. Eu estava na sala colocando meu sapato quando olhei para o quintal. E lá estava aquilo novamente. Eu fiquei louca, a minha mãe correu até mim, mas dessa vez não houve o que me acalmasse.
Ela falou que eu poderia ficar em casa, mas não tinha jeito de eu ficar naquela casa. Então, ela me levou para trabalhar com ela naquele dia. Por muitos anos eu vi aquilo. Quando eu tinha cerca de 15 anos, uma amiga minha se suicidou e eu estava tendo problemas para lidar com a morte dela. Na noite seguinte, a figura voltou, mas dessa vez eu não estava com medo. Na verdade, eu me senti como se tudo fosse ficar bem e aquilo estava lá para me ajudar a passar pelos meus problemas. Eu vi muitas vezes sempre que tinha algo de ruim na minha vida. Apenas aparecia para eu saber que eu podia superar qualquer problema que aparecesse na minha vida. Agora, vendo tudo o que aconteceu, eu acredito ser o meu avô cuidando de mim. Faz muitos anos que eu não vejo mais a figura, mas eu sinto que ele está lá cuidando de mim. Esse relato foi enviado pela Rosângela de Sacramento, Minas Gerais. O Assustadoramente é narrado e editado por Daniela Abreu. Quer colaborar com o podcast? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga o Instagram, assustadoramente_podcast. Ajude seguindo, compartilhando as postagens e colaborando no Apoia-se. O link está na descrição.